Olá! A gente abre esta edição hoje com uma reportagem especial. Você aí de casa sabe como são aplicadas as taxas, contribuições e impostos arrecadados no Brasil? Pois bem, existe uma conta para medir a carga tributária. É só dividir o quanto se paga de imposto pelo produto interno bruto do país. No ano passado, por exemplo, a nossa taxa foi de 33,90%, segundo a Receita Federal. Por isso, quanto mais cedo a população tiver essa consciência, melhor para um equilíbrio fiscal. A educação financeira é um caminho. 1,878 bilhões de reais. Essa é a soma de todas as taxas, contribuições e impostos arrecadados no Brasil em 2021. São esses recursos que garantem a oferta de serviços como a saúde, saneamento, segurança, educação e muitos outros. É um direito constitucional de todo cidadão que vem atrelado ao dever de contribuir para a manutenção desses serviços. A principal função de um tributo, e aí vale tanto para os impostos, para as taxas e para as contribuições, é devolver à população serviços e atendimentos gerais. Então, se a gente for olhar historicamente, os tributos existem em qualquer sociedade organizada, mesmo as tribais, os povos, mais antigos, mesmo do início da civilização, tem formas de tributos cobradas, Existem 92 tributos vigentes no Brasil. Entre eles estão os impostos federais, estaduais e municipais. A gente conhece eles principalmente pelas siglas IPTU, IPVA, ICMS e muitas outras. Só que é difícil encontrar alguém que conheça todos eles e principalmente as suas funções. A impressão que nós temos, e ela é verdadeira, é de que nós temos não só uma carga tributária alta, ou seja, alíquotas, percentuais altos de cobrança desses tributos, mas também uma variedade muito grande, o que faz que seja difícil a percepção da população em relação ao que de fato ela está pagando, a como esses tributos são arrecadados. Então, é bem complexo o nosso segmento e nosso sistema tributário, e disso grande parte é justamente a gente tem uma variedade de tributos muito grande na Constituição brasileira desde 1988. A carga tributária é o nome dado ao indicador que mede o quanto se paga de imposto sobre a produção de riqueza do país. A partir disso, é possível identificar se um país cobra mais ou menos impostos da sua população. Existe uma conta para medir a carga tributária. É só dividir o quanto se paga de imposto, taxas e contribuições pelo produto interno bruto do país. No ano passado, a nossa carga tributária foi de 33,9%. E a gente sempre mantém essa média. Isso significa que 1/3 do que o país produz é arrecadado pelo governo em forma de taxação. A nossa carga tributária, comparando com os demais países do mesmo porte que o Brasil, não é tão elevada. O que se discute muito da carga tributária é: a gente recebe de volta na mesma proporção que nós pagamos de impostos? É esta a comparação que deve ser feita quando se fala se a carga é alta ou baixa. Depende do que a gente tem como retorno. Então, se eu pago um imposto alto e tenho um retorno com serviços de qualidade, então este argumento de que se a carga é alta ou não, depende disso. Existem países em que a carga tributária é muito alta, países africanos, por exemplo, em que a carga tributária é muito alta, o índice de pobreza também é muito alto, ou seja, é uma realidade bem parecida, mas são economias pequenas. Então, o que chama a atenção no caso do Brasil é um PIB muito significativo, com uma alta carga tributária e uma baixa retribuição para a sociedade desses tributos arrecadados, ou seja, problema de ineficiência. O que acontece no Brasil é uma ineficiência estatal de aplicação desses tributos. Se a conta é desproporcional para o cidadão brasileiro, cabe a nós mesmos mudar essa realidade. E quanto mais cedo vier essa consciência, melhor. Quando você tem conhecimento de que você está pagando o imposto e que este imposto será revertido a seu favor lá na frente, então se essa educação faz parte desde os ciclos iniciais da formação, isso terá um resultado muito positivo mais adiante. A escola é um espaço que pode refletir essa diferença na vida de um jovem.
Nessa instituição de ensino da capital baiana, por exemplo, os alunos aprendem os conceitos da educação fiscal frequentemente, através de projetos ligados ao tema. Os impostos são essenciais para a sociedade civil como um todo, para quem tem e para quem não tem dinheiro, para a gente poder garantir que a gente tenha um mínimo para todos os cidadãos dentro do país. Eu não acho justo, particularmente, que uma pessoa que ganha 5 mil reais pague a mesma coisa que alguém que ganha 5 milhões de reais pague. E isso afeta não só essas pessoas que ganham menos, porque perdem muito mais dinheiro, faz muito mais diferença no bolso dessas pessoas, mas também nas pessoas mais pobres que não vão ter tanto direito quanto poderia ter com um imposto maior para quem ganha mais. Alexandre é o professor de matemática da turma. Ele reforça que formar opiniões desde cedo sobre a educação fiscal prepara cidadãos mais ativos em prol de toda a sociedade. O processo de educação fiscal é importante porque o aluno precisa, e todos nós precisamos entender como cidadãos. E assim, entendendo como funciona o dinheiro que a gente coloca para o governo, né? Como é que ele funciona, como é que a gente aplica, é muito importante para a formação de todos, até para no outro momento estarmos cobrando desse governo como é que nosso dinheiro é aplicado. Essa percepção da educação fiscal, de conhecer os tributos, vale tanto para a vida particular, né, do indivíduo, da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho, como também do âmbito mais coletivo mesmo da sociedade. E aí a gente ter argumentos, né, para exigir, para, enfim, disseminar, né, essa qualidade de informação no meio onde a gente vive.